Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Boa terça-feira. E a gente ainda tá falando das estreias do final de semana, né? Ontem a gente se aprofundou um pouquinho mais na estreia do Mendonça, agora a gente se apropria e conversa um pouquinho mais sobre a estreia de Kevin Viveiros. E eu acho que o primeiro ponto pra gente trazer aqui é: a situação do Viveiros exige calma. O tempo que o Atlético quer que o Viveiros esteja voando, o tempo que o Atlético quer que o Viveiros esteja à disposição jogando uma bola federal que ele pode entregar, não necessariamente é o tempo que o processo que o Kevin Viveiros pede. Eu acho que esse que é um ponto muito legal para a gente refletir. O tempo do jogador e o tempo do clube. E desculpa, o tempo do jogador sempre vai falar mais alto. Acho que o clube pode tentar acelerar, oferecendo ferramentas suficientes para esse jogador se sentir mais à vontade. Mas o jogador ele vai ter o tempo dele, não adianta. E o Viveiros é um jogador que para mim fica muito claro que vai precisar passar pelo tempo dele, pelo processo dele. Não adianta tentar acelerar, não adianta. A gente viveu isso com o Canóbio, a gente viveu isso com o Coelho. O futebol brasileiro ele tem particularidades em relação ao futebol de outros países vizinhos aqui na América do Sul. Ainda mais um Atlético em formação de bastidores. Algo que o Viveiro sentiu muito ao longo do processo desses primeiros dias foi a questão do gramado. Mas eu acho que tem mais coisa pra gente falar em relação ao Viveiros. Por exemplo, estrategicamente. A gente conversou durante semanas como o Viveiros é um jogador de ataque ao espaço. Como o Viveiros é um jogador para correr e finalizar, correr e finalizar, correr e finalizar. Isso pra mim tava mais do que claro. E o que a gente viu no jogo do Atlético contra a equipe do Goiás? Um Atlético enfrentando um bloco fechado onde o Viveiros não tinha espaço para correr. Isso significa que o Viveiros não vai conseguir jogar? Não. Mas o cenário favorito dele para apresentar a sua melhor versão é outro. Que talvez a gente veja fora de casa agora contra o Volta Redonda, quem sabe. Mas o Atlético ele vai ter que se adaptar também ao Viveiros para começar a entender situações que a gente pode botar o Viveiros nessa progressão, nesse ataque ao espaço. Ele quase faz um pivô bom ali. Eu acho que ele é um jogador que pode nos oferecer alguma coisa enfrentando o bloco baixo, mas a principal característica dele é outra. E óbvio, assim, acho que em alguns momentos a gente precisa constar o Viveiros sendo o segundo atacante. Principalmente jogando dentro de casa. A posição real do Viveiros não necessariamente é esse 9. Ele pode ser um cara que circula. Contra o Goiás, eu achei um erro do Odair ter posto ele como 9. Em duelo direto com o zagueiro ali. Botava ele pra aproveitar os espaços que o Alan vinha abrindo. O Alan é muito bom nesse sentido. Então, se a gente tem a cabeça fechada de, não, o Viveiros ele vai ser um camisa 9. Não, gente. O Viveiros ele pode jogar de outras diversas maneiras. Outros diversos cenários. Então, quando você tá com esse bloco mais fechado, o Viveiros pode ser esse cara de ataque à profundidade, pode ser esse cara de mais movimentação, tendo um 9 mais fixo, até para dividir referência. São dois zagueiros do Goiás, beleza, cada um vai ficar responsável por um, ninguém vai poder ficar na sobra ali. Ninguém vai poder ficar confortável numa posição ali de ficar só rebatendo. Então, assim, são algumas questões que eu vi dessa estreia do Viveiros. O Viveiros, volto a dizer, vai ter que se adaptar. É um processo que está longe de ser um processo simples. É um processo que está longe de ser um processo tranquilo, tanto para o Viveiros quanto para o Atlético. Seria ótimo se ele chegasse já marcando vários gols, mas a gente sabe que o futebol, a gente não trabalha no cenário perfeito. Assim, eu acho que o Viveiros ele chega num ponto que esse time ele ainda tenta se encontrar coletivamente, né? O Atlético não dá pra dizer que é um time que tem uma identidade definida. A gente não sabe se o time do Odair vai querer ter a bola, vai querer controlar o jogo, vai querer comandar as ações, ou se o time do Odair ele vai buscar transições mais rápidas. O próprio Odair fala que ele ainda tá tentando encontrar a cara que esse time ele consiga responder melhor. E acho que pro Viveiros
e pro próprio Mendonça e pro próprio Zapelli, que eu acho que é um encaixe perfeito ali, você ter esse arco pra acelerar pra essas duas peças, é o caminho, né, velho? É o caminho. Acho que o Atlético ele tá muito próximo de encontrar uma maneira clara de jogar e de potencializar as peças ali. Mas precisa ter convicção. Precisa pegar no jogo da Arena da Baixada e acreditar na ideia, dar a bola pro Goiás. Ter humildade de dar a bola pro Goiás. Mas saber que é dando a bola pro Goiás que a gente vai encontrar esse passe em profundidade. Encontrando esse passe de profundidade, a gente vai sair na cara do gol. Saindo na cara do gol, a gente vai poder fazer o que a gente não vem conseguindo fazer em casa, que é gol. Então, assim, eu acho que o Viveiros ele representa muito mais do que a adaptação de um atacante, sabe? Acho que o Viveiros representa talvez a mudança da maneira do Atlético jogar. O Viveiros representa uma nova perspectiva de como o Atlético pô, se sente mais confortável em campo. O Viveiros é a mudança ou até mesmo a definição que o Atlético vai ser um time de transição. Que o Atlético vai ser um time de atacar o espaço. E não tem problema nenhum nisso. Se você pegar a característica do Viveiros, me lembra, sabe, um jogador que ano passado foi muito bem na Série B, o Saulo Mineiro. O Saulo Mineiro do Ceará era esse atacante, cara. O Ceará pegava a bola, levantava a cabeça, era bola no Saulo Mineiro, era bola no Eric Pulga. E era uma loucura para esse time, sabe? Então, assim, eu vejo muito Atlético sendo esse time de levantar a cabeça, bola no Viveiros, bola no Mendonça. Ainda dá tempo de você se tornar essa equipe, sabe? O Atlético, ele não tá longe do G4, então esse processo de desenvolvimento de uma identidade, para mim ainda tá muito claro, assim, para mim tá muito perceptível. E é muito possível, né? Assim, não tá. A gente pode até ter perdido muito tempo de temporada, mas não tá. Assim, o Atlético não tá tão atrasado ao ponto de eu não conseguir desenvolver algo novo que eu acho que tem que acontecer de alguma forma, sabe? Então, assim, minha perspectiva para o Viveiros nos próximos jogos é ainda de muita dificuldade. Contra o Volta Redonda, contra o América, papapá, ppp. Ainda acho que vai ser o jogo que ele vai ter que, pô, ir entendendo os detalhes, as nuances do futebol brasileiro, para depois se adaptar de uma maneira mais clara, para depois se adaptar de uma maneira mais contundente. Mas eu acho que nesse primeiro momento a gente vai ter que ver esse processo de adaptação do Viveiros acontecendo para daqui a pouco a gente poder colher os frutos da maior contratação da história do Atlético, que o Viveiros ele vai carregar esse peso de ser a contratação mais cara da história do clube. Vocês não tenham dúvida que esse peso ele vai estar sobre o Viveiros. Agora a questão é como ele vai reagir quanto a isso, sabe? Tanto em relação à expectativa quanto em relação a esse processo de adaptação. Eu volto a dizer, o Atlético também precisa se adaptar ao Viveiros, não é só o Viveiros se adaptar ao Atlético. Beleza, pessoal? Tamo junto, forte abraço, é nóis.